né? É o plano do governo nacional para a categoria, para a próxima comissão de governo. E aqui a gente vai estar apresentando também uma palestra breve aqui sobre como vai se dar a questão da conferência e tudo mais, porque a gente vai estar fazendo aqui hoje, né? A proposta que a gente vai estar levantando para a classe, está se organizando aí. A gente vai dar uma pequena palestra também a respeito do que é economia criativa, para a gente saber em que setor que a gente está inserido, né? E daí, depois disso daí, a gente vai abrir a sessão daí para as propostas de leis e tudo mais. Toda aquela conversa lá que a gente teve lá, o que são as necessidades da categoria, né, de desenhistas, né, profissionais de desenho. Então, eu vou passar aqui para o Elton, que trabalha aqui na Fundação. Ele que está organizando todas as conferências municipais e tal. Ele também vai explicar direitinho. Boa noite, amigos. Para mim é um grande prazer estar aqui, porque é o início de uma grande jornada. Vocês já vão ver o que é essa grande jornada. Primeiro, é um prazer para a gente estar debatendo com vocês, sempre debater as questões da cultura, uma questão importante. E prazer maior, porque nós começamos já a implementar alguns ditames do Sistema Nacional de Cultura, que preconiza trazer novos setores para a atuação da cultura. Novos setores que antes não estavam colocados dentro das políticas públicas de cultura. E a questão do trabalho dos ilustradores, né, dos profissionais de desenho, é uma delas. Como outras tantas, arquitetura, moda, design, né, gastronomia, tudo isso depois aí vai virar palestra dela no sentido de falar aí da economia criativa. Né? Então, são setores novos. Por quê? Porque no sistema municipal, no sistema nacional de cultura, tem uma coisa embutida aí que é diferente do que se tinha antes das políticas, que é o próprio conceito de cultura. Antes se entendia cultura, se confundia cultura e arte. Né? E agora o conceito de cultura é mais lato sensu. Cultura é tudo aquilo que é próprio do homem e de sua expressão. Né? Então aí se abre campos para novas manifestações. E foi instituído aí o Plano Nacional de Cultura. Né? Faz pouco tempo que ele foi aprovado a nível nacional, no Congresso Nacional. Eu tenho aqui uma cópia. Plano Nacional de Cultura tem 53 metas. Né? Nós vamos debater isso um pouco no encontro nacional, né? Avaliar como estão essas metas e se a gente precisa colocar outras ou não. Né? Quem quer ter acesso a esse plano é só entrar no site do Ministério da Cultura, no link, tem lá, Plano Nacional de Cultura, está lá. Nós vamos fazer um desse para Curitiba. Como o Estado vai ter que fazer um desse para o Estado. Né? E nós vamos por quê? Nós vamos construir de uma maneira coletiva. Né? Porque o sistema, o centro dele é a participação cidadã, a participação popular. Então, se constrói através disso. Nós temos para você aderir ao Sistema Nacional de Cultura, né, você precisa de alguns requisitos. Um é ter um órgão próprio de cultura. Nós temos Fundação Cultural. Podia ser uma secretaria, podia ser um instituto, podia ser um departamento em alguns lugares. Né? Tem que ter um órgão próprio de cultura para que, quando houver repasse de dinheiro do fundo estadual, do fundo nacional para nossos fundos municipais, esse dinheiro fique na cultura. Porque geralmente o que a gente vê, que a cultura está muitas vezes junto com a Secretaria de Educação e Cultura, né? Turismo, não sei o quê. Daí, geralmente, quando vem o dinheiro se perde no caminho, porque o que chega mesmo para a cultura é diferenciado. Então, esses órgãos da cultura, eles têm que estar administrando os fundos, o fundo e a lei de incentivo, que é outra coisa que é obrigatória você participar. Ter um fundo municipal ou uma lei de incentivo. Nós temos os dois. Vamos mudar tanto o nosso fundo municipal quanto a lei de incentivo,
como vamos criar mais um fundo, que é o Fundo do Patrimônio Cultural. Né? Nós queremos dar com esse fundo nosso, todos os que vai estar previsto no nosso Plano Municipal de Cultura, tenham como utilizar verbas desse fundo para fazer para as suas próprias atividades, suas publicações, suas ações, congressos, workshops e outras coisas tal. Né? Então, nós ainda não temos um plano, mas nós vamos construir um plano de uma maneira conjunta. E temos um conselho hoje, nós vamos modificar esse conselho. Hoje o conselho, como quase todos os conselhos de cultura, tem poder só consultivo. Né? A Fundação Cultural consulta ao conselho sobre tal assunto. Ele fala, não, nós queremos assim. Foi consultado, não é obrigatório a Fundação cumprir. Não, legal, gostei que vocês falaram, mas nós vamos fazer exatamente o contrário. Não tem poder de deliberação. O próximo conselho municipal, ele vai ser deliberativo. Ele vai, assim que quando tomar uma decisão, o conselho tomar uma decisão, vai ser obrigatório o cumprimento. Pode até fazer um planejamento, vamos cumprir então tanto tempo, mas isso tem que ser obrigatório. Então vai ganhar mais força e vai ganhar mais participação, porque esses novas linguagens vão poder se organizar em fóruns, tá? E esses fóruns vão, além de ajudar a debater a política para o setor, vão eleger um representante direto do conselho. Então, se vocês conseguirem, por exemplo, assim, o pessoal da ilustração conseguir organizar e reconhecer esse fórum, né, vocês vão estar debatendo dentro do conselho a questão da política cultural do município e vão ter um representante do conselho. Né? Assim como hoje as conferências municipais de Curitiba, essa é a quarta que nós vamos fazer, dia 26, 27 e 28. Né? 26 à noite, 27 e 28, de manhã e de tarde. Vai ser na sede da OAB, tá? No bairro do AU. Tá? Antes nós ia fazer lá no auditório Antônio Craig. Por que nós vamos fazer no AU? Porque o número de inscrições já passou o que comportava o Craig. Então nós levamos para lá para um lugar maior. Né? Então, nesses dias, né, nós vamos sentar e vamos debater uma tese. Né? Uma tese que a gente vai ver ali. Né? Mas eu tenho uma cópia dela aqui. Mas também vou mostrar para ele a tese que tem aqui. Tá? Uma cópia da tese. É uma tese guia. Tá. Essa tese guia, o título dela é Uma Política de Estado para a Cultura. Desafios do Sistema Nacional de Cultura. O que acontece, gente? É assim, conferência municipal você tem de 2 em 2 anos. Conferência estadual e nacional você tem de 4 anos. Esse ano bateu junto que tem municipal, estadual e nacional. Tá? E essa conferência, nós vamos debater, quando tem a estadual e a nacional, nós debatemos a pauta nacional. E esse ano, a pauta nacional, o que ela quer dizer? Ela vai debater o sistema. O que esse sistema é bom ou é ruim para nós. Uma coisa muito boa, por que as pessoas aderem ao sistema? Aderem ao sistema porque, primeiro, é um modelo mais moderno, que tem a questão da participação popular como indicador, e tem a possibilidade de transferência de recursos. É um sistema de fazer complementação. Então, vamos dizer assim, tem a parte do município, tem a parte do estado e a parte nacional. Você pode disputar mais dinheiro para a gente conseguir fazer a política de cultura. Se nós estamos numa luta para ter 1% do orçamento do Curitiba, acho que nós vamos chegar perto disso aí. No estado tem 0,7%, se na nação tem 0,9%, nós vamos lutar, há uma luta no movimento para que tenha nos municípios, pelo menos um nos municípios, pelo menos 1,5% nos estados e pelo menos 2% na nação. Para ter mais dinheiro. E esses fundos, que tem também
contribuição, que tem repasse do Tesouro Estadual, do Tesouro Nacional, do Tesouro Municipal, né? O sistema, você estando no sistema, permite que você passe dinheiro direto do Fundo Nacional para nós aqui. Então, esse, vamos dizer assim, é uma grande benesse de se participar do sistema. Né? E é esse sistema que nós vamos discutir na Conferência Municipal, na Conferência Estadual e na Conferência Nacional. Os temas, os eixos, tudo é o mesmo. Tá? Porque nós estamos lidando com esse sistema. Porque é uma coisa nova. Muitos poucos municípios aderiram a esse sistema. Nós aderimos ao sistema em março. Nós estamos num processo de montagem da coisa. Né? Então, por isso que é importante. Né? E ao aderir, como eu falei para vocês, a gente assume esses compromissos de melhorar o conselho, de dar mais força para ele, ter participação, colocar a questão dos fóruns, tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Né? E quando a nossa próxima conferência vai ter conferências regionais, não vai ter só uma. Cada administração regional, que até lá vão ser subprefeituras, vai ter a sua conferência de cultura, para determinar as políticas para cada uma dessas regiões e tirar delegados para a conferência municipal. Então, por isso que eu falei, é o início do processo. Mas vamos aos eixos, né? O primeiro eixo, gente, é exatamente esse aqui, ó. Implementação do Sistema Nacional de Cultura. Implementação disso que eu falei para vocês. Vocês, ao fazerem a inscrição, vocês vão ter que optar por um eixo. Tá? Um eixo. Por quê? Como que vai ser? Primeiro, na sexta-feira, tem lá um comes e bebes, uma apresentação, acho que no coral lá. Daí tem a mesa das autoridades e depois uma palestra sobre o Sistema Nacional de Cultura. Vai vir o cara do MINC, responsável por isso, é o Elton de Brasília, né? Vai vir aqui e vai falar sobre o que é esse sistema. Tá? Daí acaba o primeiro dia. No segundo dia, vocês vão lá e fazem inscrição. Depois que fazem a inscrição, os eixos, os 4 eixos, eles acontecem ao mesmo tempo. Então por isso que tem que escolher um. Tá? Eu sei, por exemplo, que todo o setor, aí que a gente está começando a chamar da economia criativa, depois a nossa colega vai falar lá para vocês, tem dado preferência para o eixo número 4. Tá? Eu acho que vocês podem pesar mais o número 4, mas eu acho que alguns também podem escolher outros. Né? Até porque é nos eixos que ali a gente vai debater as propostas. Se saem as propostas de vocês em mais eixos, ganha mais força. E ali tudo é nos eixos que a gente vai começar a tirar as propostas para os delegados para ir para Guarapuava e também para discutir as propostas. Então, se escolherem outros eixos também é bom. Né? Então aí é coisa da organização de vocês. Mas tem... Eu reparei que os eixos são meio genéricos, então pode encaixar. Sim, e nesses eixos, assim, nós vamos discutir o que lá? Vocês vão poder fazer diretrizes, tem diretrizes e noções. Tá? Vocês vão poder escolher 4 diretrizes municipais. Então vocês vão chegar lá e vão escolher. Eu acho que é para isso que vocês têm a reunião aqui de vocês. Vocês já começar a combinar quais diretrizes que vocês vão colocar. Né? 4 municipal, 3 estadual e 3 nacional. Tá? Por quê? Diretriz é isso. Né? São as prioridades. Então vocês têm que centrar quais são as prioridades para vocês no município, né? Quais são as prioridades de vocês para o estado do Paraná e quais são as prioridades nacionais. Tá? Eu sei que tem um debate aí da questão da regulamentação da profissão e tal. Já tem que ter uma proposta que eu acho que, com certeza, eu acho que ela pode ser aprovada, que é uma moção. Uma moção de apoio da 4ª Conferência Municipal de Cultura de Curitiba apoia a regulamentação da profissão do oral. Entendeu? Vocês têm que chegar nos grupos e propor essa moção. Moção vocês podem apresentar quanto vocês quiserem. Tá? Então é uma via. Tá? Aí vai depender aí do debate de vocês.
né? Mas vocês vão separar, como você falou, são genéricos, né? E se podem se encaixar, né? Por isso que assim, ó, primeiro é a implantação do sistema, é isso que eu estou falando, tá? Marcos legais, né? É toda a legislação para a constituição desses. Eles vão discutir esses marcos legais para a construção desse sistema. Nós vamos ter que mandar uma lei criando o sistema municipal. O sistema municipal vai mudar muita coisa na prefeitura, vai mudar muita coisa na Fundação Cultural. Então, hoje estava debatendo ali organograma, a estrutura organizacional da Fundação. Nós temos que ajeitar, gente, depois do sistema isso vai ser tudo diferente. Né? Porque eu divido a história da Fundação Cultural em 3 momentos. O terceiro momento a gente está começando agora. O primeiro momento é quando a gente fazia tudo. Nós tinha iluminador, nós fazia peça de teatro, nós fazia as exposições, tudo. Né? O segundo, quando a gente passou a ser gestor, com as leis de incentivo, nós começamos a acompanhar a gestão dos agentes culturais, dos produtores culturais. E agora, né, nós vamos passar a ser o quê? Temos que passar a ser uma agência de fomento. Quando ela falar de economia criativa, ela vai falar dessas questões da agência. Temos que ser uma agência de fomento às iniciativas culturais. Então é outra percepção. Então isso é um marco legal da transformação, da adoção dessas coisas todas. Né? O segundo é qualificação da gestão cultural. Tá? Para baixo? Esse é o segundo. Não, eu estou falando aqui do segundo ponto do primeiro. Aqui. Tá? A qualificação da gestão cultural é o quê? Nós vamos ter que fazer, temos que mudar o sistema. Nós temos que preparar o nosso gestor. E quando eu falo gestor, não é só funcionário da prefeitura. Eu estou falando vocês como gestores culturais. Então cai essa concepção que gestor cultural é só o chapa branca, é só o cara que é funcionário da Fundação Cultural ou da Secretaria Estadual de Cultura. Gestor cultural é quem trabalha com a cultura, que a gente quer que seja um empreendedor cultural. Então nós temos que qualificar. Então nós vamos fazer um sistema de formação dos gestores culturais, ensinar como se faz um projeto, como se administra um projeto, de mandar esses projetos para nossas leis, para a lei do Estado, para a lei nacional, tudo isso aí. Se for o caso de constituir uma empresa, disso aí, como se faz a empresa e tal, tal. Vamos chegar até, queremos chegar até a ter uma incubadora de projetos culturais. Então, nós precisamos formar esse gestor, né, para se preparar para isso, né, para se preparar para o mercado, gente. Isso, agora nós vamos ser agência. Temos que preparar vocês para o mercado, mesmo que vocês sejam um empreendedor individual. Temos que preparar, dar noções para vocês de mercado, vocês se regularizarem, né? Não só regulamentar a profissão, né? Mas também saber como vocês vão poder sobreviver, né? E até criar linha de créditos para isso, né? Então, para vocês fazerem isso, tem que ter a gestão, né? E depois, né? Esse aqui é outra coisa importante: sistema de informação cultural. O que é sistema de informação cultural? Vamos perguntar, você já tem isso em pedaços. O que é? É saber aonde estão vocês. Aonde tem teatro, aonde tem biblioteca, aonde tem museu. É um cadastro, tá, dos gestores culturais. Tá? Isso é disponível para nós, tá? Do governo, mas também para a sociedade. O cara quer entrar, aonde eu posso contratar um cara para fazer uma ilustração para mim? Lá no sistema, entra lá, acessa, tem esses ilustradores, vê lá, vou entrar em contato, conversa. Então, é para a organização nossa e é para a sociedade, né? Mas também, tendo essas informações, né, esse sistema também vai pensar sobre o que está acontecendo, fazer reflexões sobre a cultura na cidade de Curitiba. Nós já começamos a fazer isso, nós vamos ter que mudar todos, né? Fazer uma reflexão, por quê? Nós temos que saber da onde a gente parte para onde a gente quer chegar. É o estado da arte que a gente fala, né? Aonde a gente está,
a gente já sabe uma outra coisa, por exemplo, que as ações estão pulverizadas, a gente não se encontra, que não tem essa questão de mobilização, né, para essa ação. Nós sabemos, por exemplo, que a Fundação Cultural é o segundo órgão público municipal em número de equipamentos do país. Nós só perdemos para o município de São Paulo. Mas nós sabemos também que 77% dos nossos equipamentos está em uma administração regional, que é a da matriz. Então, ou seja, nós sabemos também que nós estamos inversamente proporcional ao adensamento populacional. Aonde tem mais gente é onde nós temos menos equipamentos. Então, nós precisamos saber disso para corrigir. Vamos construir outros equipamentos? Vamos, mas também queremos fazer assim. Também a gente não pode sair construindo equipamentos, vamos fazer parceria com a sociedade civil organizada, vamos fazer cultura nas escolas. O que nós temos que fazer é descentralizar. Então, é esse sistema que vai fazer isso. Então, o primeiro eixo, tá? O primeiro eixo vai discutir isso. Tá? Vai discutir a construção do sistema, que passa, é claro, pela questão do financiamento, através de fundos, através de lei de incentivo. E já passo para vocês, porque eu estou acompanhando todos assim, que é uma luta. Os setores que já trabalhavam com a lei de incentivo, eles olham com restrições, alguns setores novos estão chegando, eles falam assim, pô, os caras não concorrem com nós. A coisa não é essa concorrer com nós, eu acho que nós temos que criar sinergia, temos que, sabe, mudar esse pensamento. A luta é também, não, essas pessoas têm que vir porque desse 1% que é o nosso orçamento, a gente quer fazer 4, 5, 10% do PIB de Curitiba. Essa que é a questão. Vai ter como um processo de desburocratização do sistema? Sim. Porque por enquanto eu acho que é mais difícil você aprovar uma lei de incentivo cultural do que construir uma central hidrelétrica. Não, passa por exemplo, a informatização, passa pela informatização do nosso sistema, passa também o seguinte, o que é, vejam só, os julgadores são todos jogadores de linguagens, das linguagens tradicionais, hiperprofissionais. Assim, quando passa projetos assim, eu vejo projetos maravilhosos que não passam, porque isso a técnica do não sei o que lá diz que não dá para fazer assim. Então, isso é um debate que a gente vai fazer de tentar, como se falou, desburocratizar. Nós queremos, falamos assim, nós queremos descentralizar, e dar mais acesso, fazer até projetos menores, mas que mais pessoas possam usufruir desse processo. Não ficar. Hoje é legal e tal, mas é só um grupo de pessoas que têm acesso, que é aqueles que dominaram esse conhecimento. Nós vamos fazer esse movimento contra eles? Não, gente, nós queremos que eles continuem fazendo e tal, mas como eu falei, é sinergia, mostrar que outras pessoas também têm que participar. Se nós estamos lutando para ter mais 1% do orçamento, vai ter mais dinheiro, não precisa que os mesmos só ganhem, gente? Eles passar a ganhar mais, vamos dividir um pouquinho, Então, para que isso seja espalhado pela cidade e nas mais diversas atividades, É a mesma coisa, é o mesmo debate que nós vamos ter nacional, já vou pedindo aí o apoio, isso já está tendo uma atenção, mas é um apoio que é assim, para que tenha cotas para as regiões, senão o Sudeste leva tudo, gente? O Sudeste leva tudo, porque tem boa parte das empresas e tal. Então, se você vê os projetos que tem no Rio e São Paulo, 80%, 90% dos projetos que dá. Então, está se debatendo, querendo implementar cotas. Mas no momento exato que o cara vai fazer um projeto municipal, ele tem o CNPJ municipal. Então, ele só pode pegar empresas dentro do município de Curitiba. Estou falando, por exemplo, do edital direcionado. Sim. Então, se eu quiser, aqui em São José dos Pinhais, eu não consigo pegar a empresa. Sim, mas é que... Quem faz o cara de uma pessoa, por exemplo? Não, mas é que assim, é que hoje, pela própria força econômica que eles têm, a aprovação de você, a permissão para você poder incentivar, 80% cai, 90% cai para o Sudeste. Então, nós queremos, não que eles não deixem de fazer, queremos que seja um pouco mais dividido, que caia para nós também,
a região sul é uma região forte economicamente, tem como a gente fazer isso. Isso dentro do mecenato. Tem a questão do fundo, que eu acho mais justo, inclusive, né? É o acesso direto, não precisa correr atrás, né? Temos que debater também esse fundo. Por isso que nós vamos criar uma lei de preservação do patrimônio, que não tem objetivo, né? Senão não acontecia isso no nosso vizinho aqui, ó, que derrubaram material, vão construir uma igreja ali, né? Isso não aconteceria se tivesse uma lei. Né? Nós estamos fazendo essa lei e vamos criar um novo fundo, fundo do patrimônio cultural. Tá? Até para tirar um monte de coisa do fundo, para esse fundo o Fundo Municipal de Cultura ser mais democrático. E para nós, principalmente Estado, não correr contra vocês. Entendeu? Porque nós, para fazer algumas coisas, pegamos dinheiro do fundo. Né? Então, são algumas coisas que a gente vai tentar fazer nessa questão aí, né? da Constituição do Fundo. Mas a maioria dos municípios não tem incentivo. Mas isso que vocês estão passando ainda está suscetível a mudança. Sim, sim. Em todos esses. Isso pode. Não, isso aqui, ó, esse que nós estamos discutindo, são, vamos dizer assim, os pilares de cada foco que todos que vão aderir ao sistema têm que efetivamente começar a constituir. Né? Esse é o debate, assim, é o debate do sistema. O instrumento que nós vamos utilizar para fazer. Então, o primeiro vai discutir exatamente isso. Né? O segundo, ó, produção simbólica e diversidade cultural. Tá? Esse é o primeiro, né, do sistema. O segundo é produção simbólica e diversidade cultural. É o quê? É exatamente isso. O conceito de cultura, como eu falei para vocês, é um conceito mais amplo. Não é um conceito só da arte da coisa. Né? É do simbólico, das relações. Né? E a diversidade cultural é o quê? Entender que isso está espalhado por mais diversas expressões. Né? Daí uma expressão, os desenhos, como é que chama os desenhos japoneses? Mangá? É isso? Os mangá, muitas vezes falam, não, isso não é expressão cultural. É expressão cultural, sim. Sabe que veio do Japão? Isso é muito visto aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, que não tem isso, não tem mais fronteira. Foi incorporado. Não é isso? E também outras coisas. Afrodescendentes, ciganos, questão de gênero, né? Então, a produção simbólica de diversidade cultural vai falar isso. O eixo 3, cidadania e direitos culturais, vai debater o quê? Vai debater a configuração da questão da democracia, a questão dos conselhos, como é essa participação, a construção dos fóruns, né? E vai debater a cultura como um direito dos cidadãos. Né? Dentro dessa luta para constituir uma cidade de direitos, a cultura joga peso. Né? Apesar de a gente ser o primo pobre, geralmente, dos orçamentos, mas nós temos peso no sentido que a cultura perpassa todas as políticas públicas. A gente viu aí nascimento, por exemplo, de uma grande ação nacional para a segurança, que é o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança, que tem uma série de atividades que não é só pegar lá e fazer uma OPP, né? É organizar a sociedade, fazer a cidade se organizar em torno de coisas, uma assistência social, uma questão da saúde, uma questão da educação, mas também organizar em função da cultura, né? As rádios dos morros, os corais, a cultura, ela ajuda muito isso. Então, quer dizer, a cultura perpassa quase todas as políticas. Né? Então, é isso que nós vamos discutir em cidadania e direitos culturais. E por último, que é o eixo que vocês vão falar um pouquinho mais, né? É cultura como desenvolvimento sustentável. Né? Ou seja, a cultura é um grande instrumento para ajudar a construir os caminhos da igualdade. Por quê? Ela tem que se organizar para ser um instrumento de geração de renda e emprego, um catalisador de desenvolvimento, né? Fazer arranjos produtivos para que efetivamente é aquilo que eu falei, fazer desse 1% do orçamento 10, 12% do PIB municipal, né? Nós podemos fazer isso, né? Se a gente conseguir se estruturar, criar uma rede de colaboração, né? Uma rede que efetivamente ajude os negócios, as atividades
as atividades, as mais diversas atividades culturais. Então, são esses 4 eixos que nós vamos estar discutindo lá. Tá? Cada um desses aqui vamos tirar 4 diretrizes municipais, 3 estaduais, 3 nacionais. Tá? Então, o que vocês vão ter que é debater, fazer sua inscrição e escolher um desses eixos. Volto a falar aqui, para você depois falar isso. Acho que aqui é um eixo importante aí para a atividade de vocês. Mas gostaria que vocês também se distribuíssem por mais desses eixos, até porque leva esse debate que vocês vão fazer aqui nos mais diversos eixos. Acho que é importante. Eu já fiz a minha seleção de escolhas, só que eu não estava muito por dentro. Tá. Não sabia. Tá. E eu tenho. Tá. No dia da inscrição, você chega lá e fala: ó, eu estou inscrito no tal. Qual que você está? Se não me engano, é cidadania e direitos culturais. Você fala assim: ó, eu quero mudar para tal. Estou interessado mais no primeiro. Né? Daí você fala: eu quero mudar para a implementação do sistema. Tá? Então, gente, é isso a apresentação. Não quero tomar mais tempo para vocês, tem mais para. E daí o que é importante é o debate de vocês aqui. Né? Assim, o que nós combinamos? Essa é a primeira vez que nós formamos esse formato de conferências livres. Quem comanda é vocês. Tá? Nós queremos que vocês tirem um documento para mandar para os eixos. Tá? Então vocês não precisam acabar, vocês podem nortear mais ou menos o que vocês estão fazendo aqui. Só tem 2 exigências: que tenha lá pelo menos subscrever pelo menos 30 pessoas. Não precisa ter 30 pessoas aqui, se não tem, pegam aí durante o período, pegam essas 30 pessoas que subscrevam isso. Uma pergunta que eu queria fazer, que não deu para fazer isso aqui: se essas conferências livres dá para fazer com transmissão via web também. É legal, porque daí entende-se também que a pessoa que está lá do outro lado vendo lá, ela também está participando. Só que nós temos um documento que pelo menos 30 pessoas subscrevam. Tá? Esses vão escrever um documento. Peço que vocês coloquem a palavra. Pessoas da área. Vocês peguem do setor de vocês aí, né? Então, é assim, que vocês omitam opiniões sobre todos os eixos, tá? Claro, vocês podem forçar um, se vocês quiserem, um mais do que o outro, isso depende de vocês, né? Então, só querendo que vocês tirem o documento, porque essa já é uma garantia que o que vocês estão debatendo agora, nós estamos debatendo lá também, né? Até por isso que daí é importante vocês, pelo menos tenha um em cada um de vocês, em cada um disso daí, porque vocês vão chegar assim: ó, gente, nós fizemos uma pré-conferência livre lá do pessoal da ilustração, né, do trabalho no desenho, e ó, nós tiramos esse documento que deve estar aí e nós defendemos isso. E põe para votar, entendeu? Eu acho que é isso. Nós achamos um jeito de aumentar o debate fazendo essas conferências. Né? Então é isso, gente. Então, eu só não vou poder ficar até o fim, porque eu tenho outra conferência livre daqui a pouco. Tá? Eu só tenho uma limitação: vocês têm que sair daqui próximo das 10 horas, porque eles têm que ligar o alarme daqui. Tá? Mas fiquem à vontade, a casa é de vocês, realmente, entendeu? E vocês têm que entregar esse documento até dia 24. Aumentou o prazo daí? Aumentando o prazo é dia 24. Tá? A gente quer o máximo de debate possível. Ok? Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Tá? Vou ficar mais um pouquinho aqui, só mais um pouquinho, e daí já vou para a minha outra conferência. Aquele livro amarelo, verdinho. Aquele livro ali, ele foi disponibilizado para o pessoal da Redec, né? Só que daí os livros ficaram com a Chile, e a Chile está lá em São Paulo, se não me engano. Mas a gente pode organizar para a gente passar para vocês. Organizar, eu trouxe o modelo daqui, ó. Os documentos assim, tem o nosso site, tá? Tem o nosso site, tá? Tem o nosso site. Lá no site tem notícias, tá? Vai estar lá aqui no site, porque vocês estavam reunidos aqui, inclusive, né? Notícias, o local para vocês fazerem a inscrição, o endereço onde quer, tá? E também a tese guia.
Não esse documento aí. Esse documento está no link. Isso. Tá? Esse aqui está no site do link. Ok? Que é o plano da Secretaria da Economia Criativa. Que é um ótimo plano, inclusive. Né? Vocês podem consultar no link também. Mas na nossa página da Fundação Cultural da quarta conferência tem tudo isso também para vocês entrarem lá e conferir. Ok? E, gente, mobilizar a gente para estar lá. Tá bom? Beleza. Obrigado. Então, pessoal, vamos passar a palavra para a Patrícia, né? Porque agora a gente já viu como é que a gente tem que se organizar, o que tem aí disponível para a gente e tudo mais. Agora a gente vai começar a entender o que é realmente economia criativa, né? O que é o setor e tal, de onde surgiu essa ideia e qual que é o capital mundial que isso daí, que essa economia criativa gira. Boa noite a vocês. Obrigada pela presença de vocês. Judá, obrigada por ter chamado. Judá teve lá na nossa livro de economia criativa. Fabrício também. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É muito bom que vocês estejam se envolvendo nessa nova. É uma nova era mesmo da Fundação Cultural e de toda a organização do sistema cultural no Brasil. Então, é muito bom que vocês estejam se envolvendo. Vocês podem, inclusive, ser novos gestores culturais da cidade, porque não, entendeu? Trabalhando com o que vocês fazem, ser novos empreendedores culturais da cidade. E assim, é muito interessante, muito bom saber também que economia criativa entrou dentro dos eixos da Conferência Municipal de Cultura como um eixo de estratégia de desenvolvimento territorial. Então, esse eixo número 4, ele está dizendo assim, ó, que a cultura é uma chave para o desenvolvimento dos territórios. Como? Trazendo, incluindo as pessoas, fazendo inclusão social, que é o maior dos desafios do plano de economia criativa do Brasil, né? Então, que está sendo aí, bastante defendido pelo Ministério da Cultura. Então, fazendo com que a cultura, o conhecimento e tudo que é gerado por meio da cultura e do conhecimento, criatividade, propriedade intelectual, tudo que vocês fazem, mais uma série de setores fazem para mostrar para vocês, como que tudo isso está gerando renda, e renda boa, e fazendo com que haja inclusão social das pessoas, né? E uma série de novos negócios, novas maneiras de se relacionar, dos setores se relacionar. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, me parem na hora em que vocês tiverem a dúvida. Combinado? Tá. Então, não é uma palestra general muito grande, onde eu trago muitos exemplos, vídeos, não. É bem curtinha, só para vocês terem um pouquinho da noção assim, conceitual da economia criativa mesmo, tá bom? Numa outra ocasião, se vocês quiserem se interessarem, eu trago uma maior, uma que tenha mais vídeos, uma que tenha esses relacionamentos entre os setores, uma coisa mais abrangente. Aí eu posso falar das cidades criativas também, enfim, vocês mandam, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala de economia criativa, por que economia? Porque economia, a principal atividade, né, a principal escopo dela é gerar valor. Então, criativa relacionada à criatividade. Muito mais do que isso. É muito mais do que isso, tá? Não é só criatividade, é tudo relacionado ao conhecimento e à propriedade intelectual gerada pelos dois, tá? Então, economia criativa, porque a economia é uma série de atividades, é um agregado de atividades que gera emprego e renda. Então, são atividades produtivas que que usam a criatividade humana, desenvolvem bens e serviços e geram emprego e renda. Tá? Então, dentro da economia criativa, a gente está tratando de negócios baseados em capital intelectual, cultural e criatividade, que gera valor econômico. Assim, o MINC diz o seguinte, que
as atividades criativas, elas têm um valor simbólico, elas têm um cunho simbólico. A gente vai dar uma olhadinha sobre o que é esse cunho simbólico. Antes, a economia criativa, principalmente dentro desse olhar territorial, ela é absolutamente inviável se ela não tiver dois componentes essenciais: colaboração e a interdisciplinaridade. Então, a economia criativa é de natureza multidisciplinar, ou seja, ela é feita de relações. Então, o próprio plano de economia criativa, ele nasceu de relações do MINC com outros ministérios, de planejamento, de turismo, uma série de outros relacionamentos. Então, ela deve ser colaborativa e interdisciplinar, tá bom? Aqui eu vou mostrar rapidinho para vocês um pouco do contexto assim, dessa governança da economia criativa que nós já temos aqui no Estado. Então, ela já é pauta de muitos trabalhos, de uma série de discussões aqui no Estado do Paraná. A própria Fundação Cultural, ela trabalha bastante com a política de cultura, que é o que nós estamos fazendo aqui, política de cultura, com criação do Sistema Municipal de Cultura, a difusão de atividades culturais, de economia criativa, por meio de regionais dos bairros, revitalização de espaços culturais, enfim. A gente já sabe o que a Fundação faz. A Agência Política de Desenvolvimento é um outro organismo que está apostando na cidade digital como suporte para ter, digamos, o hardware onde o software vai rodar. Entenderam? Então, é o que a Agência Política está apostando. E a Secretaria de Estado da Cultura, que é a que deu o maior impulso hacia a economia criativa do Estado, já executou vários circuitos de economia criativa na cidade de Curitiba e no interior, e ela está trabalhando na implantação do Criativa Bio, que é um escritório de apoio ao empreendedor criativo, tanto na parte de projetos criativos quanto na questão jurídica aos empreendedores criativos, apoio em tudo relacionado à formação e aos relacionamentos com agentes financeiros, enfim, uma série de temas interessantes que a Criativa Bio vai trazer para Curitiba. Então, isso está em implantação, a inauguração ainda deve ser esse ano, pelo que a gente sabe. E uma antena do Observatório Brasileiro de Economia Criativa. Isso também está em negociação, a gente não sabe exatamente qual é o status hoje, mas o Ministério da Economia Criativa, dentre os seus inúmeros instrumentos, esses são os dois que o Estado do Paraná deve receber, tá? Diretamente do governo federal. Tá? Enfim, tem uma série de prerrogativas, uma série de circunstâncias e contextos nas quais esses dois instrumentos vão ser implantados no Estado, mas a gente já sabe que nós estamos incluídos nesse plano. E aí, enfim, aí outras coisas, né, tem várias outros, a Secretaria de Estado do Turismo está envolvida, o SESC Cultura, enormes, uma série de coletivos culturais que estão sendo criados na cidade de Curitiba e no estado. Aqui eu vou tratar um pouquinho rapidamente sobre as diferentes abordagens da economia criativa. Então, a economia é absolutamente muito amplo. Então, quando a gente quer olhar um pouquinho de maneira mais fragmentada, a gente precisa fazer isso aqui. Então, o que nós temos aqui entre artes e cultura é a nossa matriz, é tudo o que somos, de onde sai tudo, tá? Então, a gente pode olhar a economia criativa só focando ali, em cultura e artes, que é o mercado das artes, tudo relacionado aos negócios das artes e tudo mais, certo? Aí, a gente pode também tratar das indústrias criativas, artes, indústrias, serviços criativos, uma abordagem mais setorial, que eu vou mostrar para vocês também. É quando a gente olha para as atividades criativas como setor. Eu olho para o design, eu olho para a ilustração, eu olho para a moda, eu olho para a arquitetura, eu olho para a
gastronomia que entrou, o turismo, então as novas mídias, as mídias digitais, o audiovisual, o software, principalmente relacionado a games, né? Então, quando eu olho para um setor e consigo medir a sua atividade e a sua dinâmica e como ela se relaciona com os outros setores. Ok? Então, isso é um olhar setorial. Então, quando falar em indústria criativa, é isso que nós estamos falando. Estamos falando das indústrias separadinhas, tá bom? Pronto. Aí depois a gente pode olhar também como, nesse roxinho ali, as cidades criativas, tudo olhando, assim, é uma abordagem mais desenvolvimentista, que olha a economia criativa como estratégia, como motor de desenvolvimento daquela região. Não precisa ser só digamos, uma cidade, mas pode ser uma comunidade, pode ser um bairro, não importa. Uma rua, exatamente. Então, quando eu olho um território, um pequeno território ou um grande território, e digo assim, não, esse território e tem uma estratégia para ele. Então, eu reúno aquelas pessoas, as pessoas se veem, digamos assim, envolvidas com aquela nova estratégia e elas arregaçam as mangas e digo, não, ok, esse território vai ser um território criativo, por isso. Então, entendam? Então, é uma estratégia daquele lugar. E isso, existem instrumentos já para que isso se desenvolva, para desenvolver esse tipo de coisa. Posso mostrar para vocês também. E depois, uma abordagem bem ampla também, que são os empreendimentos criativos. Aqui, gente, entra absolutamente tudo. Como assim tudo? São os empreendimentos onde o valor é criado por meio de recurso intangível. Mas como assim valor é criado por meio de recurso intangível? Isso é muito vago. É assim, ó. Imagine que tudo na economia, na economia tradicional, o que a gente tem de reservas, tá? São, vou dar uma diferenciação bem grosseira para vocês entenderem do que a economia criativa trata. Na economia tradicional, digamos que a reserva do valor, ele é material, certo? Ele é de terra, petróleo, máquinas, certo? É assim que a gente gera renda. Agora, na economia criativa, essa reserva, ela não é material, ela é imaterial, ela é intangível. Eu estou falando de criatividade, de conhecimento, de recursos artísticos, de recursos simbólicos, entenderam? Então ela é intangível. É por isso que ela é difícil de medir. No mundo inteiro, debruçados nisso, o sistema ONU também, a Unesco, a UNCTAD, eles estão debruçados nessa parte da questão de medir a economia criativa. Quando a gente olha para os números que nós temos, eles são totalmente baseados aqui, ó, nos setores. Eles não são baseados nesse aqui e nem nesse aqui. Então, a economia criativa hoje, ela é mínima, digamos assim, relacionada a tudo que ela é possível gerar. Entendeu? Então, hoje, o que a gente vê nos números de economia criativa, 10% do PIB mundial, só estamos vendo isso aqui, porque nós ainda não temos métrica para poder medir tudo. Por quê? Porque é muito complicado você medir o que é intangível, o valor, onde o valor está. Porque existe uma diferença entre preço e valor. Quando as sociedades, as pessoas atendem necessidades básicas, elas estão dentro de uma dimensão do preço. Elas estão atendendo necessidades absolutamente básicas. Mas a sociedade se sofistica. Quanto mais ela vai se sofisticando, ela vai melhorando e vai sofisticando também as suas necessidades de valor. Então ela começa a consumir, ou enfim, experimentar outras coisas, aquelas da economia criativa, ou seja, produtos que têm um valor agregado que vêm
da criatividade, que vem da experiência, que proporciona emoções, entendeu? Tudo que se envolve. Então o turista, ele não quer mais ser um mero observador, ele quer participar, ele quer estar junto, entende? Então a propaganda, ela não adianta ter só mais tecnologia. Não adianta. Acabou de ser só high-tech. Não adianta ser high-tech e não tocar o coração. Não adianta ser high-tech e não ter emoção. Entendeu? Então, essa experiência é a experiência da economia criativa. É aí que a coisa está pegando. Entendeu? Qualquer coisa? Aí, tudo isso aqui pode ser, digamos, tratado, gerido, políticas públicas, tudo o que for, de duas maneiras. De um modelo centralizado. Imagine que o Estado diga para nós assim, ó, vocês vão fazer isso. Ou de um modelo colaborativo. O Estado, a sociedade, os artistas, os empreendedores, todos eles são convidados a tratar sobre tudo isso de maneira colaborativa. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que a Fundação Cultural abre um espaço para que isso aconteça. Por quê? Porque não tem como fazer se não for de maneira colaborativa. Quem vai tratar da ilustração no Brasil tem, se nós vamos tratar sobre a ilustração no Brasil a partir de agora, nós temos que conversar com os ilustradores. Certo? Quem mais entende de ilustração? Certo? Então, é essa a ideia, de fazer de maneira colaborativa. Aí, o que acontece hoje em dia? Nós estamos num mix, tá? Então, nós estamos ainda, o Brasil ainda está se arranjando, se adaptando a essa, digamos, a essa nova maneira de olhar a economia baseada no valor da propriedade intelectual, do conhecimento e da criatividade. Aqui eu mostro um pouquinho para vocês quais são esses setores. Então, aqui a abordagem setorial, tá? Então, eu estou mostrando para vocês quem faz parte disso e como isso foi dividido. Então, os setores criativos, cujo insumo primordial é um ato criativo de valor simbólico. Então, as indústrias criativas vão desde o circuito de criação, produção e distribuição. Então, o que a gente vê hoje nessas indústrias todas é um boom de inovação na criação, na produção e na distribuição. Então, tem uma série de exemplos fantásticos de coisas que estão acontecendo hoje no mundo, de inovações nessas áreas que estão mudando a maneira como a gente olhava para esses setores antes. Inclusive de relacionamento entre eles antes inimagináveis. A indústria fonográfica, por exemplo, é uma indústria que teve que mudar os seus conceitos por causa da questão dos downloads. Então, o que ela está fazendo agora? Ela está chegando ela está completamente mudando a distribuição. Então, eles têm uma indústria fonográfica americana, me perdoe, não vou saber o nome, mas depois eu posso olhar para vocês, fez uma parceria muito recente agora, você deve saber, com uma empresa de tênis. Eu contei isso para vocês? Contei. Você lembra o nome da não lembro, também não me lembro. E aí eles fizeram uma parceria com uma empresa de tênis e disseram assim, olha, a pessoa que comprar um tênis ganha um download exclusivo da banda que nós gravamos. Imagine você, que você é super fã da sua banda e aí você vai lá e compra um tênis porque porque é bacana, você, né, é uma experiência interessante, certo? Opa, com certeza. E aí, outra maneira você compra o tênis e no tênis tem vocês conhecem aquele, eu não sei o nome, tem um desenho que você fotografa com um aplicativo, e aí ele te dá direto acesso ao download do disco, da capa do disco, sei lá. Então, essas indústrias todas estão mudando a sua maneira de... 20 minutos? Já!
olhar só para para as nossas dificuldades. Nós teríamos que olhar para as nossas fortalezas antes. Mas nessas ocasiões, quando a gente trata de uma conferência municipal, a gente precisa olhar para os nossos desafios para dizer assim, onde vamos, o que pretendemos também, tá? Então, esses são os desafios do Plano Nacional de Economia Criativa. Então, nós precisamos de dados sobre a economia criativa, articulação, educação para competências criativas, infraestrutura para todo o ciclo das indústrias criativas e os marcos legais. A questão dos marcos legais é seríssima. Todo o arsenal e as instituições de propriedade intelectual que nós temos hoje no Brasil são do século XIX, foram formatados no século XIX. Então, com uma sociedade que não tinha absolutamente nada a ver com o que nós temos hoje. Então, nós precisamos de gente, nós precisamos de espírito crítico para olhar isso e mudar essa realidade. Né? Então, é por isso que nós estamos fazendo isso. A fragilidade das indústrias criativas, altíssimo grau de informalidade. O SEBRAE tem trabalhado bastante nisso, já está incluindo as atividades criativas nessa parte para formalizar esses novos negócios. Pouca qualificação, falta de estratégia, desatenção às tendências de mercado e investimento. Bom, o impacto da economia criativa, gente, é enorme, enorme. É resgate de valorização de identidade, identificação, estruturação, retenção de talentos da cidade. Hoje, dificílimo, você pode me corrigir se estiver errada, encontrar um iluminador de teatro em Curitiba. Bom, não tem. Rio de Janeiro, São Paulo, tchau, Curitiba. Então, por quê? Porque faltou mercado para nós retermos ele aqui, para ele ficar aqui. Então, nós somos um celeiro de gente criativa que vai embora. Então, nós precisamos buscar para que eles fiquem aqui. Qualificação profissional, impulso à pesquisa, geração de tributo, formalização de negócios. Então, para as cidades, para os governos, para as pessoas, é uma série de fortes impactos. Então, a gente tem que olhar para isso de maneira bem atenta. As oportunidades são enormes, tem investimento em todas essas áreas, realização de pesquisa, prospecção de novos formatos, profissionalização, articulação presencial, apoio e incentivo à formalização de negócios, revitalização e exploração de equipamentos urbanos, estímulo à valorização de redes, novos diferenciais para a competitividade. Cada linha dessas é um mundo que a gente pode explorar em termos de oportunidades. Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente agora. A colaboração na economia criativa também, ela tem um monte de impactos. Quanto mais de maneira colaborativa a gente fizer tudo isso, melhor. Redução de custo, maior distribuição, maior autonomia, diversificação dos serviços, e aí todas as oportunidades relacionadas. E a gente vê o seguinte, que não tem como tratar de economia criativa sem falar de sustentabilidade. Então, isso é uma das coisas que, aliás, o mundo já não aceita mais tratar de absolutamente qualquer tema, né, que tenha relacionamento com o desenvolvimento sem conversar sobre sustentabilidade. Então, todo mundo já sabe disso. Então, e a sustentabilidade? E nós já tem pesquisas e coisas acontecendo no mundo todo de ferramentas para fazer isso. Eu estou acabando, então já existem ferramentas para fazer isso, tá? Então, essas 4 dimensões da economia criativa é uma matriz que foi criada por uma pesquisadora chamada Clara Denise. Ela tratou de olhar a economia criativa sob uma lente bastante ampla para que fomente a sustentabilidade, para que esses negócios e tudo que a economia criativa possa gerar, que ela perdure no tempo.
Então, tratando do técnico ambiental, quer dizer, toda a parte da estrutura onde está a economia criativa, onde ela gera renda, toda a parte financeira, solidária, sociopolítica, cultural, simbólica. Então ela diz assim, ó, que o nosso propósito é cuidar das coisas. Então, se a gente olhar para tudo que nós fizemos de maneira, respondendo ao questionamento assim, ó, o que eu quero preservar? O que você quer preservar? Então aí você está com um propósito e pensando em sustentabilidade. Outra coisa, quando você inclui atores, diferentes atores, se você é um ilustrador, chame uma outra indústria criativa para conversar com vocês. Tratem com outros setores. Quanto mais diverso, melhor. Quanto mais diverso, mais insights vocês terão sobre a própria atividade de vocês e sobre o que juntos dá para fazer. Aí, olha, esqueceu o que falta e trabalhar sobre as potências. Quer dizer, o que nós temos de bom aqui? Poxa, nós temos um espaço desse aqui. Né? Vamos usá-lo mais. Vamos fazê-lo dele, né? Um hardware onde rodem muito mais softwares. Ou seja, as nossas atividades criativas rodando como softwares em hardwares espalhados pela cidade. Então, são maneiras infinitas que a gente tem de tratar e de melhorar o que nós temos. O fluxo justo do tempo também é um objetivo, ou seja, quanto mais fluxo entre as atividades, melhor. E claro, como que a gente tem como fazer isso por meio de processos colaborativos, né? Inovando no processo. A economia criativa não muito da inovação, quando se trata de cultura de inovação, a gente fala assim, não, todo mundo pensa, inovação é produto. Não. A economia criativa trouxe a possibilidade da gente pensar muito mais no processo como você faz as coisas. Então, como que eu chego lá? Então, não é necessariamente um produto novo, uma invenção mágica, magnífica, não. O processo é que está mudando. Tá? Isso aí é o que o nosso insumo maior que nós temos é a nossa diversidade, né? Nós temos um Brasil absolutamente rico, uma diversidade que é absolutamente incalculável e assim, quando a gente não usa isso ao nosso favor, nós estamos perdendo. Então é isso que nós precisamos reverter, né? Então a gente não pode, no turismo, por exemplo, a cidade de Paris recebe 5 milhões, 40 milhões de turistas e o Brasil inteiro 5 milhões por ano? Como assim? Não pode, né? Nós precisamos rever os nossos valores todos para que a gente reverta tudo isso. O Brasil tem uma diversidade cultural, humana, ambiental, inacreditável. A gente precisa reverter essas coisas para mudar a nossa realidade e incluir as pessoas. Essa é uma frase do Celso Furtado. Celso Furtado é o maior economista do Brasil, que o Brasil já teve, né? Ele diz o seguinte, que a gente não pode se esquecer nunca do nosso patrimônio, que a gente não pode ficar relegado ao papel de consumir o que vem de fora, consumir cultura de fora. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Consumir o que é nosso. Então essa coisa, um dos digamos assim, princípios da economia criativa é assim, santo de casa faz milagre sim. Né? Então, isso que fique de insight para vocês, vamos olhar para o que é nosso, vamos olhar para o que a gente está fazendo e muito boa sorte para vocês e para nós todos. Obrigada. Diretor de Fomento e Incentivo à Cultura, observando vocês aí.
aqui mais ou menos qual que são os planos da Fundação Cultural, do próprio governo e tal, o que é a economia criativa, quais são os planos de um para o outro, assim, sabe? E é o seguinte, o governo nacional está com um plano de estar investindo pesado, mais atentamente para a economia criativa, sabe? Como o Elton falou, a própria Fundação tem os planos de estar aumentando o orçamento dela aqui e tal, e a gente precisa estar dentro desse orçamento, sabe? A gente precisa estar criando editais assim, para quadrinhos, para livros infantis e tudo mais, a gente precisa estar pegando uma fatia desse bolo, de todo esse orçamento mundial, também de PIB e tudo mais, que o próprio governo também vai estar injetando. Então, assim, como a Fundação está criando uma política nova agora para os próximos 10 anos, a gente vai começar aqui a lapidar aqui as ideias, né, as propostas que a gente, como categoria, tem aqui para com a Fundação e até propriamente para a própria profissão, né, quando a gente vai for apresentar, né, se Deus quiser, a nossa carta, né, lá na Conferência Nacional, que já foram as linhas de profissões. Então, como... Só que eu vou querer usar um pouco aí, porque eu vou escrever as propostas aí. Então é o seguinte, como a gente está fazendo a nossa conferência aqui agora, né, como profissionais de desenho, já houve uma conferência antes da rede da economia criativa. Daí foi pego os vários setores e tudo mais, aí a gente debateu ali quais são as demandas, quais são as propostas de cada setor que tem ali. Na que teve o pessoal do setor da moda, teve nós ilustradores. Valeu, Elton. Obrigado, mãe. Obrigado. Não se esqueça de todos se inscreverem lá na conferência, certo? Quero ver vocês lá, tá bom? Abraço, obrigado pela presença. Teve o pessoal da moda lá, né, os setores da economia criativa que estavam lá presentes. Teve o pessoal da moda, os produtores culturais e a gente da ilustração. A gente conseguiu fazer uma apanhada ali, apresentar algumas propostas ali, que a gente já conhecia um pouco ali de propostas próprias, discussões com os ilustradores, né, que é o caso do Simples Nacional, que é a regulamentação da profissão, sabe, e a questão de alguns editais. E aqui agora, né, aquelas proposições que eu postei lá no Facebook lá e tal, são algumas que a gente propôs. Só que aqui agora a gente vai começar a discutir, né, as que faltaram, as que precisam e as que a gente tem que fazer para apresentar na conferência, né? Agora parece que se não me engano, são 5 municipais, 3 estaduais e 2 nacionais. As propostas das conferências para apresentar nas cartas. 4, 3, 3. Então, beleza. Então é o seguinte, como... É só no ESC aí. Você vai usar? Vai usar o olho. E aí... Então vamos começar isso, né? Eu vou pedir para vocês começarem a abrir o debate, né? Porque como a gente ganhou um prazo a mais para apresentar essa carta, né, formal para ser apresentada lá na conferência, então acho que a gente ainda tem tempo para estar buscando as outras pessoas que faltaram aqui para estar assinando a carta, né, aquelas 5 pessoas para a gente poder apresentar lá. Então, se quiser começar o debate aqui, vamos começar do princípio, né, a questão da regularização da profissão. Acho que já mudou. Então é o seguinte.